Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos quem está presente aqui na Casa Espírita Paulo de Tarso, aos nossos irmãos que nos acompanham na nossa página no Facebook. Meu nome é Silvia e nós estaremos aqui auxiliando, facilitando, dando argumentos para que todos nós possamos refletir sobre mais uma passagem do Evangelho. Somos todos aprendizes e nessas oportunidades nós podemos refletir, trazer para o nosso coração as lições do nosso Mestre. Então eu convido aqueles que assim desejarem fechar os olhos para que nós possamos fazer a nossa prece inicial, elevando os nossos pensamentos, abrindo os nossos corações, para que possamos receber as bênçãos que nos são derramadas nesse instante. Por nossos irmãos abnegados, trabalhadores do Cristo no plano espiritual, por todos aqueles que antes mesmo de nós já estavam aqui, preparando esse ambiente para a nossa chegada, todos aqueles que estiveram conosco nos intuindo, vibrando, para que nós pudéssemos estar aqui. Irmãos que trabalham conosco, nos intuindo no bem, se alegram quando nós aceitamos a um convite desse, quando nós tomamos um caminho onde buscamos a luz do conhecimento. Vamos nos elevando até Jesus, nosso mestre e nosso irmão maior, que tanto nos ama, que veio até nós nesta terra para nos trazer tantas verdades do Pai, para nos trazer o entendimento que nós ainda não tínhamos, nos mostrar um caminho que nos leva até Deus, por dizer o quanto somos importantes porque somos filhos do Pai Criador, por nos trazer tantas preciosas lições que Ele mesmo exemplificou. Gratidão a esse nosso irmão, e juntamente dele nós nos elevamos até o nosso Pai, nosso Criador. Querido Deus, nós lhe agradecemos pela nossa vida, lhe agradecemos pelo dia de hoje e todas as experiências e lições que nos trouxe. Agradecemos por podermos estar juntos, buscando a compreensão das suas leis perfeitas que regem a nossa vida. E dá-nos, Pai, nós lhe pedimos a coragem, o entendimento, a sabedoria, para que possamos nos ajustar às suas leis, que possamos nos perdoar nos momentos difíceis, nos momentos em que nós nos equivocamos, e nos darmos a força e a coragem para que nós possamos fazer a coisa certa. E sabemos, Senhor, que é por isso que nos enviou o Seu Filho, para nos dar essa direção, essa luz de entendimento. E assim, querido Deus, nós lhe pedimos a permissão para darmos início à reflexão desta noite, dizendo de todo o nosso coração: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas ofensas à medida em que nós perdoamos ao irmão que nos ofende. E não nos deixeis, Pai, cairmos em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Hoje, a reflexão é do capítulo 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos. Nessa estudo linear que nós fazemos, na sequência do Evangelho, então nós estamos finalizando, mas por mais 2 semanas ainda nós vamos estudar esse capítulo. Chegando na reta final dele já. Amai os vossos inimigos. A lição de hoje intitula-se O Duelo. Quando a gente pensa em duelo, a gente pensa em disputa. Mas a gente fala, mas duelo? Não existe mais duelo, né? Não existe como existia antigamente,
que a gente vê nos filmes, que a gente sabe que existia, né? Quando duas pessoas duelavam e uma venceria ali numa disputa, numa luta, muitas vezes com armas. Não existe mais isso hoje. Talvez algumas culturas ainda haja a defesa da honra e por cultura do local ainda se degladia, as pessoas se degladiem dessa forma. Mas não é assim mais que nós temos caminhado, né? Mas será então que... Por que será que essa lição do duelo está aqui no Evangelho? Será que nós não duelamos? Né? Vamos procurar refletir sobre isso? Eu vou ler um trechinho para nós começarmos. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que deve conduzi-lo a um objetivo, faz pouco caso das asperezas do caminho e não se deixa jamais desviar um instante do caminho reto. Quando nós temos um objetivo, nós focamos no objetivo, o que vem não nos abala porque nós sabemos que vamos chegar lá, não é? O olhar sem cessar dirigido para o objetivo. Pouco lhe importa que as sarças e os espinhos da senda lhe ameacem provocar arranhões. Eles o roçam sem atingi-lo e, por isso, não prossegue menos o seu curso. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. E se não estivesseis iludidos, como estáis por vossos preconceitos, isso seria uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. Olha só que reflexão que Kardec nos traz, né? Será que hoje nós não duelamos? E o que leva a um ato de duelo? Trazendo para os nossos dias, o outro pensa diferente de mim, o outro faz diferente de mim, né? O outro não pensa como eu, então a gente disputa em termos de disputa por algum bem material, disputa por alguma coisa no campo das ideias, várias coisas são disputas, isso é um duelo. E quando a gente chega a um duelo, quando a gente chega a acreditar que eu sei, eu tenho a verdade, eu é que tenho razão, eu é que sei o que deve ser feito e eu me imponho a outra pessoa. Eu posso não estar duelando como antigamente, mas eu estou me impondo sobre ela. E se a outra também pensar da mesma forma, o que acontece? Uma briga, uma disputa muito acirrada, perda de paz. E se o outro não é da briga, deixa para lá, ele está em paz, o problema é de quem está ali disputando. Mas se o outro tem uma facilidade de se submeter, ele guarda o que ele pensa, dá razão para o outro e se acha menor que o outro. De qualquer forma, aquele que disputa tem uma grande responsabilidade pela falta do respeito ao outro, né? A falta do respeito, porque o outro também tem o seu modo de pensar. Cada um de nós é de uma forma, cada um de nós pensa de uma forma, age de uma forma, vê a vida de uma forma. Por que nós não somos todos iguais? Porque nós temos experiências passadas que são uma diferente da outra. As minhas experiências, as minhas vivências do passado fazem eu, Silvia, pensar a vida como eu penso hoje. Cada um de vocês pensa de uma maneira diferente, porque as experiências de vocês é diferente. Eu tenho o direito de pensar como eu penso, agir como eu ajo, e o outro também tem. Quando eu me sobreponho ao outro, achando que ele deve pensar como a mim, é aí que entra, aí que está o problema nesse duelo, né? Então, lá quando a gente vai procurar o significado de duelo, lá no dicionário, a gente vê que é qualquer oposição conflituosa de ideias, forças, pessoas, uma disputa. Então, vamos parar para pensar, o duelo existe ainda hoje e dentro da gente. Não é uma coisa que ficou lá no passado. A gente faz isso. Né? Porque a gente não acorda zen, a gente é amigo de todo mundo, a gente vive super bem como Jesus pediu
e depois a gente vai dormir com a nossa consciência tranquila. Quando nós chegarmos nesse nível, nós não estamos mais nesse mundo, nós já estamos em moradas mais altas, não é? Então, no dia a dia, nós precisamos refletir sobre as nossas ações. Se eu não estou ferindo o outro no seu modo de pensar, no seu modo de agir, se eu não estou me sobrepondo ao outro, né? Se eu não desejo mal ao outro, né? Ele vai encontrar o dele, né? Eu não desejo mal, mas ele vai encontrar o dele, né? Eu quero que ele pague pelo que ele fez, porque ele não pensa como eu, mas eu não estou desejando mal, né? Eu sou espírito, não é? Falta de empatia, falta de respeito. Quando nós levamos um prejuízo de qualquer ordem ao outro, né? Quando nós desejamos o fracasso do outro, os xingamentos, né? Chegando a um caso extremo, os assassinatos ao ponto de tirar a vida do outro, né? E muitas vezes em defesa do nosso modo de pensar, porque eu tenho razão. Ai, será que é isso mesmo? Onde que a gente pode ver essa disputa muito facilmente? No trânsito. No trânsito. Querer ganhar vantagem, né? Ao invés de eu ser gentil e dar passagem para o outro, eu acelero para entrar na frente, né? Eu acho que eu sou muito polido, deixa ele passar, coitado, olha aí, não sabe, né, se comportar. Deixei ele passar, mas eu fiz uma crítica, eu não sei o que está acontecendo dentro daquele carro. Quantos de nós aqui um dia já não pegou o carro, saiu correndo para ir para um hospital? Quantas vezes a gente precisou acelerar esse carro, né, para ganhar um neném, alguém que está passando mal, num susto que a gente leva de alguém que ficou sabendo que está lá no hospital. Quantas vezes a gente não pega o carro e a gente sai, poxa vida, e depois a gente agradece pela proteção por ter chegado. E se alguém estiver passando, às vezes, eu falo sempre para meus filhos, ele passa, mãe, como ele passou correndo. Pode ter uma criança nascendo dentro do carro, alguém passando mal, alguém infartando. Nós não sabemos o que se passa, não é? Mas nós criticamos, como se a gente não fizesse a mesma coisa. Vê como no dia a dia a gente duela assim, a gente quer ter a razão das coisas? Então as lições de Jesus precisam ser trazidas para o nosso dia a dia, senão a gente só contempla o Evangelho. O Evangelho não é para ser contemplado, o Evangelho é para ser vivido, não é? Disputa entre as religiões. Olha que coisa mais linda se todas as religiões pudessem se sentar e nós nos confraternizarmos diante das leis divinas que são as mesmas para todos, né? Só que nós, em nome de Jesus, nós nos dividimos. São católicos, são cristãos, podemos ser espíritas, podemos ser não cristãos, ateus, cada um quer ter a sua razão. Sendo que Deus é o mesmo e as leis são as mesmas, né? Então, quando nós nos dizemos cristãos, olha, eu sou cristão, eu tenho responsabilidade no que eu falo. Cristão é aquele que segue, se esforça para vivenciar o que Jesus ensinou. Mas eu ainda sou muito pequeno. Cuidado com esse dizer eu sou muito pequeno. Nós somos pequenos mesmo, nós ainda temos que evoluir muito. Mas quando eu me diminuo para me desculpar por não fazer o que tem que ser feito, isso é uma desculpa para mim mesmo, né? Então, todos nós temos uma força dentro de nós, todos nós temos a centelha, todos nós temos o bem dentro de nós, a força de vontade, a coragem, a luz. Nós precisamos deixar que isso flua, no dia a dia, nas nossas ações, não é? O Evangelho, Jesus, é o nosso exemplo de doçura, de amor, de perdão. Olha quanto Jesus sofreu. Nós colocamos o amor na cruz, e na cruz Ele nos perdoou. Por que nós temos que ser tão duros com o nosso próximo? Por que nós temos que cobrar tão ferrenhamente o outro porque ele não pensa igual a gente? Já começando lá dentro de casa. Vamos colocar a mão na consciência, por que nós deixamos esses resquícios do passado ainda nos dominarem hoje? Se Jesus está falando amor, perdão, fraternidade, perdoar é tão difícil quando nós fazemos com que isso seja difícil. Porque nós nos ajoelhamos e pedimos perdão a Deus, porque nós sabemos o valor do perdão.
Eu preciso do perdão de Deus para que eu possa seguir mais suave, mas eu não perdoo aquele que me feriu no meu orgulho. Então, lá no Evangelho está, quando a gente for pedir perdão a Deus, que a gente for fazer uma oferta a Deus, que a gente deixe a nossa oferta no pé do altar e a gente vá se desculpar com quem nós não conseguimos perdoar, depois nós voltamos e fazemos a nossa oferta e pedimos o perdão a Deus, não é? É isso que Jesus nos ensina. Por que que nós somos tão resistentes? Nós melhoramos? Melhoramos muito. Nós melhoramos muito. Nós já fomos pessoas muito duras, muito rudes, mas nós ainda temos uma longa jornada pela frente. Nós ainda temos muito que trabalhar dentro do nosso coração. Nós temos o exemplo que Jesus nos deu, que isso a gente precisava lembrar todos os dias, que é fantástico para guiar o nosso dia. A mulher adúltera. Quando, para tentarem Jesus, porque o que os poderosos queriam naquela época? Pegar Jesus numa contradição, para poder prender Jesus. Então, eles tentavam Jesus o tempo todo. Então, eles levaram a mulher adúltera para Jesus. As leis mosaicas determinam que ela seja apedrejada. E Jesus não feriu as leis mosaicas em nenhum momento. Ele era judeu. Jesus era judeu. Ele não feriu as leis mosaicas, mas ele também tinha que passar a sua mensagem. E Jesus deu uma grande lição, daquela que a gente precisa pensar todos os dias. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E a gente precisa lembrar disso todos os dias. Porque quando a gente vai ter uma palavra mais áspera com alguém, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quando a gente for cobrar alguém além da conta, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quando o meu orgulho falar mais alto, que eu quiser me sobrepor ao outro, onde quer que eu esteja, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Olha que lição preciosa. Talvez somente essa lição, se a gente ouvisse, tudo daria certo, né? Se a gente ouvisse. E olha quantas lições preciosas ele nos dá. Então vamos saber qual é o nosso real tamanho, quem nós somos de verdade. E respeitar o outro, olhar para o outro como irmão, com olhar de fraternidade, de caridade, lembrando das lições de Jesus, né? Às vezes a gente reclama tanto que a vida está difícil, somos nós mesmos que estamos dificultando a vida, né? Eu não consigo ver alegria, tudo acontece, tudo dá errado. Quando a gente fala tudo dá errado, é muito pesado, porque mais dá certo do que dá errado. É o nosso olhar, porque tem pessoas que passam pelas mesmas dificuldades e saem sorrindo pela vida. Falam, mas cadê a dificuldade? Dificuldade é para a gente superar e se fortalecer, né? Então vamos encontrar a força dentro de nós, a razão da nossa vida, a razão da nossa jornada. É nós nos elevarmos, nos melhorarmos moralmente para chegarmos até Deus, né? Essa é a mensagem da noite. E eu proponho sempre que vocês leiam o Evangelho, né? Eu passo uma mensagem, aquela que tocou meu coração, mas cada um lendo, se aprofundar, refletir, importante a reflexão, tá? Então nós vamos assim, caros irmãos, agradecendo a Jesus por cuidar tanto de nós, por nos trazer preciosas e tão importantes lições para a nossa caminhada. Que a cada lição refletida, nós possamos de verdade vivenciar, nós possamos sentir no nosso coração e fazermos o nosso melhor. E nos desculparmos nos momentos das nossas fraquezas, para que a gente encontre a força para continuar. Que nós possamos entender que perdoar o próximo nos beneficia tanto, nos ilumina tanto. E o próximo é nosso irmão. Gratidão, Jesus, por nos mostrar que o próximo é nosso irmão, por nos trazer tanta luz. Gratidão a Deus, nosso Pai, pela nossa vida e por esse momento vivido. Que possamos estar ao longo dos nossos dias, ao longo dessa semana, com Jesus no nosso coração, com as suas lições, sempre à vista, sempre latentes no nosso coração.
Que assim seja. Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe.